Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 47. 18 de julho de 1899. Jesus no Santíssimo Sacramento está no coração de Luísa e com luz e amor eles se atraem. Continua quase sempre o mesmo. Desta vez, me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado, e da hóstia santa se espargiam muitos raios de luz em meu interior. E do meu coração saíam tantos fios de luz que se entrelaçavam a todos esses raios de luz, parecendo que Jesus, com o seu amor, atraía todo o meu coração. E este, com aqueles fios, atraía e amarrava Jesus a estar comigo. Que incrível, que muitas pessoas não acreditam que Jesus ele está no sacramento, naquela bolachinha, como muitas pessoas dizem, que aquilo ali é uma bolachinha que nós comemos. Mas para nós católicos, no nosso coração, é Jesus ali. É Jesus em corpo e alma e divindade. É o nosso Senhor Jesus Cristo que se fez hóstia para estar conosco. Porém, para nós que vivemos na divina vontade, nós vivemos inteiramente para Jesus. Então, ele não fica só aqueles 15 minutinhos dentro do nosso coração. Ele vai ficar eternamente no nosso coração. Ele não vai, depois de consumidas as espécies, ele não vai sumir de nós. Ele vai estar ali dentro do nosso coração, trazendo essa luz, trazendo esses raios de luz, de inteligência, de da nossa memória, ajudando na nossa vontade. É muito impressionante, porque quando eu era ministra da Eucaristia, a minha netinha, ela queria muito comungar, mas ela tinha só 4 anos de idade. Aí eu perguntei para as outras ministras se ela poderia estar comendo, né, uma hóstia sem consagrar, porque como ela tinha só 4 anos, não tinha possibilidade, porque tem que fazer a catequese, tem que entender o que está sendo feito ali naquela hora, comungando o corpo e o sangue de Cristo. Então aí ela foi até uma sala que ficam as hóstias sem consagrar, que não é o sacrário, porque no sacrário é Jesus consagrado. E chegando nesta sala, ela comungou e saiu feliz da vida, saiu sorrindo. Aí, numa outra ocasião, eu fui e falei para ela, vamos à missa, tá? Aí ela falou assim, vovó, eu não preciso ir mais à missa, porque Jesus, ele, quando eu comi ele, eu não, ele foi para minha barriguinha, mas ele não desceu para o meu intestino. Ele veio e teve um canal que abriu aqui e ele veio e ficou grudado no meu coração
com uma cola que não sai nunca mais. Olha só, a criança, ela entendeu que Jesus veio ali. Eu achei tão lindo isso, porque ela não queria ir para a missa, porque ela era muito pequenininha, ela queria ficar dormindo, né, como normal para uma criança. Mas veja bem o que Jesus colocou no coração dela. E ela nunca esquece isso. Ela sempre fala isso para mim, porque a minha filha, ela não vai à igreja, ela não vai em nenhuma igreja, ela não vai à missa, ela não vai em lugar nenhum. Mas a minha netinha, por eu ter ensinado ela que ela teria que ir na missa, ensinei ela a rezar, Ave Maria, todas as orações que é possível que ela poderia compreender, eu ensinei ela. Então, isso está no coração dela. É como Jesus está dizendo aqui para nós, que ele vai permanecer no nosso coração. E do nosso interior vai ter esses fios de luz que se entrelaçam com ele. Então nós vamos estar sempre com ele e ele conosco. Nós temos que ter isso em mente, que se a gente faz a vontade de Deus, se Deus manda alguma coisa para nós, vamos supor que ele manda uma doença, que é para purificar a nossa alma já aqui, para não precisar passar para o purgatório. Se ele manda uma doença, nós aceitamos de boa vontade, não vamos ficar blasfemando, nem xingando, nem dizer que a culpa é de Deus ou coisa parecida. Nós simplesmente aceitamos tudo que o Senhor traz para nós. De início, nós não vamos compreender muito bem o que está acontecendo, mas com o tempo, a gente vai aceitando viver a vontade de Deus. Porque eu estava pensando, como é uma carga muito grande quando a gente quer muita coisa. Porque aí você quer a casa, quer carro, quer isso, quer aquilo, e é um acúmulo de coisas. E quando a gente sai, que morre, que sai dessa vida, fica tudo aqui. Essa carga toda fica aqui. Então a nossa alma, ela já deve estar livre, leve, para ir para Deus sem tudo esse apego que geralmente o ser humano tem. Desapegar de tudo isso que existe aqui na Terra para já ir livre para os braços do Pai. Porque é comum, é comunidade, deveria ser comunidade comum, as pessoas terem tudo o que Deus colocou no mundo. Só que não é assim. Então não teria este peso que a gente tem de ficar muitas vezes pensando em comprar carro, casa, roupa e tantas coisas mais no mundo. Todo esse peso, quando a gente desapega e se apega só em Deus, ele é como se tivesse tirado um peso muito grande das nossas costas. E a gente passa a viver unicamente de divina vontade. E isso é muito maravilhoso. E isso é o que Deus traz para nós, para quem vive na divina vontade. A gente já vai desapegando de tudo e de todos. E não tem apego nenhum aqui na Terra. E isso é muito incrível. Então, Jesus no Santíssimo Sacramento está no coração de cada um de nós. E com luz e amor, um atrai o outro. Nós atraímos Jesus, Jesus nos atrai. Por quê? Porque ele vai ver aquela alma que está fazendo a sua vontade. Então, esta luz que vai emanar do ser humano que está fazendo a divina vontade, Deus vai ficar feliz. Ele vai dizer: esta alma está se assemelhando a mim. Que Jesus foi o Filho perfeito, veio para nos mostrar a perfeição de ser filho de Deus, de ter tudo, de não precisar ficar labutando muito, pensando muito, com uma carga muito grande nas nossas costas. Mas ser filho de Deus é ter tudo. Capítulo 48, 22 de julho de 1899. A cruz torna a alma transparente e brilhante. É exatamente o que nós estávamos falando no anterior, que é o desapego de tudo. A alma fica transparente e brilhante, com esta luz que emana para Deus, totalmente apegada a Deus.
Para não cair no abismo e poder chegar ao céu, não se deve olhar para nada além de Jesus. É exatamente o complemento do capítulo anterior, este capítulo 28, 48, perdão. É o desapegar de tudo, é o estar com Deus, é o se esvaziar de tudo que há na terra para se apegar somente em Deus. Então, para quem é filho da divina vontade, tem tudo, não precisa se afadigar pensando em muitas coisas, porque o que ela tem é o que Deus proveu para ela naquele dia. É a providência de Deus. Se hoje eu não tenho, foi porque Deus quis assim. É uma prova que eu estou passando, então eu aceito de boa vontade. É isso que nós temos que compreender e fazer, porque quem não tem nada aqui na terra, é como Jesus disse: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então nós, pobres, nós somos os últimos sempre aqui. Só que no céu é ao contrário, é como virar a ampulheta. Quem não tem nada aqui, no céu vai ter a glória junto com Deus. Mas quem tem tudo aqui, que está se exaltando, que está pensando nela mesma, que ela tem muitos carros, muita coleção disso, coleção daquilo, casa daquilo, fazenda disso, no céu ela não vai ter glória nenhuma. Se ela for para o céu, porque para ir para o céu, você tem que estar em amizade com Deus. Você não pode estar sendo inimigo de Deus querendo ir para o céu, sendo muito apegado às coisas aqui terrenas. Esta manhã o meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada no pescoço, toda resplandecente, e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente encontrou-se presente o confessor, e Jesus disse-lhe: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o esplendor da cruz, que olhando para ela, muito me comprazo. Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal esplendor à alma, de torná-la transparente. E assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira, assim a cruz, com a sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar, não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz. Como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada a fim de torná-la digna à habitação de Deus, a habitação de Deus do céu. Que interessante, né? Porque pensa bem, como como que a pessoa vai ficar transparente? Como que ela vai mostrar quem verdadeiramente ela é? É muito interessante, porque, por exemplo, se a gente não se expor, não vai conseguir mostrar quem realmente nós somos, quem nós somos realmente por dentro. Então, se Jesus manda uma cruz, ele manda uma doença, a gente vai ter que aceitar essa doença, porque se não aceita, fica cada vez mais pesado. Então a cruz comunica tal esplendor à alma de torná-la transparente, e assim como quando um objeto é transparente, lhe pode dar todas as cores que se queira. Assim é a cruz. Por quê? Porque se ela não tiver uma prova, por exemplo, não tiver uma doença, ou se você for trabalhar, por exemplo, naquela empresa, você vai ser perseguido, muito perseguido. Então aquilo ali é para a purificação da sua alma, para você ser humilde. Então muitas vezes a gente precisa o quê? Ficar quieto, ouvir o que as pessoas têm a nos dizer, com o exemplo da empresa, ouvir o que a pessoa está dizendo,
baixar a cabeça, dizer sim e continuar. Por vários motivos. Um motivo, a pessoa precisa do trabalho. Segundo motivo, olhar para si mesmo e ver que você é um nada. Aceitar o que Deus está colocando, porque é o próprio Cristo ali tentando purificar a sua alma. Ele quer purificar a sua alma. Então, aí, nisso, você vai aprender. Você vai aprender a purificar, a deixar a sua alma transparente. Assim é a cruz. Porque sem cruz, como que você vai saber que você consegue passar por tudo que Deus quer que você passe para você ser transparente? Como que Deus vai alinhar as formas da sua alma se você não tem uma cruz, se você tá eu estava em casa tranquila, sem trabalhar, estava tranquila, tá? Tava lendo, estudando a palavra de Deus, estava tudo certo. Só que quando eu voltei a trabalhar, de um dia para o outro eu falei para o Senhor, eu falei, Jesus, eu preciso trabalhar. Enquanto eu não me aposentar, eu preciso trabalhar. Falei numa segunda-feira para Jesus. Na quarta-feira, e eu não mandei currículo. Falei, Senhor, preciso de um trabalho e eu não vou mandar currículo. No outro dia, recebi uma mensagem de uma mulher. Na quarta-feira, eu já estava trabalhando. É o poder de Deus, é a pressa de Deus para quê? Para que a gente se salve. Nessa empresa, eu passei por muita provação. Fui muito humilhada nessa empresa, mas eu estou lá. Faz 4 meses que eu estou lá. Por quê? Porque é necessário. E eu ficava perguntando para Jesus, Senhor, por que tanta perseguição? Porque tudo que eu faço está errado. Eu falei, nessa empresa eu vou fazer tudo certinho. Não que não fizesse nas outras, sempre tentei fazer tudo certinho. Mas eu vou além. Eu vou além de fazer tudo certo. Eu vou fazer tudo muito certo, porque quero aprender. E aí, parece que virou de ponta cabeça. Uma perseguição atrás da outra. Mas aí eu perguntava para Jesus. Às vezes me lamentava e as pessoas diziam: sai de lá, eu não ficaria num lugar desse nunca, Deus me livre. E eu conversando com Jesus: Senhor, o que que eu faço? E ele dizia: fica aí. É aí que você tem que ficar para você ser purificada a sua alma, para tirar tudo que não presta, para você aprender que você é um nada, que eu sou o tudo. Você não queria um trabalho? Você não pode pedir a conta, porque eu te coloquei aí, eu vou tirar você. Então, é a obediência, que tanto a Luísa fala no livro do céu, é a obediência. Você não pediu para mim um trabalho? Pediu. Eu te coloquei lá. Você não mandou currículo. Em 3 dias eu coloquei você dentro de uma empresa trabalhando e você nem achou teu histórico escolar. E a empresa te aceitou, sem currículo, sem histórico, você está lá trabalhando. Porque é minha vontade, Jesus diz. Jesus me dizia, e me diz ainda, é a minha vontade que permanece e não a tua. Então, não importa o que as pessoas dizem ou falem de você, o que importa sou eu com você na sua alma. O que está do lado de fora, nada interessa. O que interessa é que nós dois estamos transparentes um com o outro. Eu estou vendo o brilho da cruz em você. Você está aceitando isso que eu dei para você. Te dei um emprego bom, mas em seguida te dei a cruz para você carregar. Te dei a coroa de espinhos. Te dei as chibatadas que os algozes davam em mim. Você está se parecendo comigo. Você está levando a cruz. Você não pode nem reclamar, porque você está sendo purificada. Você está sendo transparente. Então, isso é muito interessante, porque ninguém no mundo, todas as pessoas no mundo, elas sofrem. Só que algumas, elas recusam a cruz. Elas estão sempre procurando o prazer. E nisso, elas não vão conseguir a purificação necessária para não passar pelo purgatório, porque não está sendo purificada aqui. E uma alma que não é santa, não é pura, não é transparente, ela não pode ir diretamente para Deus, porque ela é uma alma impura, por causa de tudo que há neste mundo. Porque se Deus
disse que este mundo jaz ao maligno, então ele não é. Deus deu este mundo para o demônio. Então, o que nós temos que fazer é ficar cada vez mais transparente para ir para o céu limpos, puros, para diretamente aos braços do Pai. Então Jesus diz: com sua luz dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Então, carregando a cruz, nós vamos aprender, nós vamos nos alinhar, nós vamos voltar a ser aquela alma que Deus formou lá no início, quando Ele pensou em mim, quando Ele pensou que Ele estava formando o mundo. A Rosane nasceria em 1971. Você nasceria em 1960. O outro nasceria em 2025. O outro em 2026. O outro no ano 2000. Então Deus já pensou em todas as pessoas. Do primeiro ao último homem que existirá na Terra, Deus pensou. Mesmo neste mundo, Deus sabe cada folhinha, cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Deus pensou. Então Ele está nos purificando porque Ele nos quer. Pensa que Ele pensou em mim, Ele pensou em você, Ele pensou em cada ser humano. E Ele nos quer. Ele não ia pensar em nós para deixar-nos aqui sofrendo. É uma consequência do pecado original que nós sofremos. Mas Deus nos quer inteiro para eles, sem defeito, sem mancha, perfeitos. É muito incrível isso que Deus vem trazer para nós, porque Ele quer que nós temos uma digna habitação no céu. Ele não quer nenhuma alma indo para o inferno. Ele não quer ninguém, não. Isso é coisa de rebelde. Isso é coisa de rebeldia. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Então, muitas vezes a pessoa está carregando a cruz e o outro diz: nossa, olha lá, tá, tá pesado para ele, tá difícil para ele. Mas, no entanto, o que a Luísa está dizendo para mim aqui, para nós, que ela compreendeu quão invejável é a alma que possui a cruz, porque ela está sendo purificada aqui na terra e não no purgatório. Ela não vai ser purificada no purgatório. Ela já está passando a purificação dela aqui na terra. Então ela não vai precisar passar pelo purgatório, porque a purgação dela já está sendo feita, ela já está deixando tudo que não presta aqui na terra. Tudo que não é vontade de Deus, tudo que não é divina vontade, não pode entrar no céu. Quem tem vontade humana, quem tem a vontade das trevas, quem tem a vontade que não pertence à linguagem de Deus. Depois disto, me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escala altíssima, sob a qual havia um precipício, e por acréscimo os degraus desta escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que mais me dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. E querendo agora agarrar-se dos degraus, estes se caíam junto. Ao ver que quase todas as outras pessoas caíam, infundia calafrio nos ossos, mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim, que me disse: minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Olha que incrível, porque quando eu comecei a ler, foi o que veio à minha mente. É muito maravilhoso isso, Jesus. Obrigada, Senhor. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas que se querem apoiar sobre elas, em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. O meio mais seguro é o caminho quase voando, sem se apoiar sobre a terra.
a força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar aos demais e também tendo-os todos atentos a mim, para ter ajuda e força, assim poderão facilmente evitar o precipício. É o que nós estávamos falando praticamente no capítulo, não no capítulo anterior, mas um pouquinho antes aqui, que muitas vezes, o que eu pensava antes de conhecer a divina vontade? Eu pensava, se eu precisar de alguma coisa, eu vou lá para minhas cunhadas. Se eu precisar, eu vou para fulano. Se eu precisar, eu pergunto, peço para o meu irmão. E nunca tinha apoio em Jesus. E o que Jesus está dizendo aqui para nós? Que o nosso apoio tem que estar em Deus. Tudo que nós precisamos, nós devemos, porque aqui na Terra são esses degraus ou degraus móveis que a pessoa, uma hora, ela está pensando numa coisa, 2 segundos depois ela está pensando em outra. Então, você pode ajudar a pessoa, por exemplo, eu preciso de 3.000 reais, eu vou emprestar de fulano. Fulano ficou bravo lá e emprestou o dinheiro, mas ficou bravo. Não gostou de ter emprestado. Então, esta é a pessoa, ela não tem apego em Deus, ela tem apego ao dinheiro. Aí eu dei a entrada lá, por exemplo, no carro. Como eu fiz, eu dei entrada lá no carro, um negócio de boca a boca. Mas se não der certo, paciência, é dinheiro apenas. O que vale para nós é a nossa alma. É isso que nós temos que ter em mente, que o que vale é a alma. É o apegar-se em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele veio para mostrar para nós como que um filho vive de verdade para Deus, porque ele obedeceu em tudo e Deus quis que ele fosse morto através da cruz. Ele obedeceu. Ele poderia ter dito não, essa é a pior dor que existe, é a pior morte que existe. Mas ele, sendo Deus também, ele disse: eu vou aceitar, vou mostrar para os meus irmãos, como ele disse, que o certo é obedecer. Simplesmente obedeça. É o que Deus quer de nós. Que nós obedeçamos ao Pai. Tudo ele dizia: obedeçam ao Pai. O Pai dizia para ele: os escribas e fariseus são hipócritas, vou fulminá-los, porque essa é a minha justiça, porque eles estão desobedecendo. Jesus dizia: aplaca-se, Pai, joga tudo em cima de mim, dá mais uma chance para eles. Então é o que Jesus sempre fez. Ele aplaca, só que ele também é justo. Ele é o justo juiz. Então nós temos que prestar muita atenção e honrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.